existencial. As pessoas olham para a gente e dizem assim, nossa, mas parece tudo tão bem para ti. Porque tens o teu consultório, tens o teu apartamento, tens o teu carro, não tens necessidades materiais, gozas de saúde plena e condições intelectuais para ascender onde quer que estejas. Quando comecei a ler as obras que falavam de depressão, busquei a ciência, busquei a psicologia, e quando comecei a estudar o Espiritismo, me defrontei com uma explicação que não gostei. Pois dizia que a depressão se oriunda de uma falha moral. Eu pensei, será que eu sou imoral, então? E o Espiritismo diz que moral é o bem proceder para consigo, com o próximo, para com Deus. Onde é que eu estava falhando? E às vezes pensamos que nós estamos pecando. Na origem da palavra que vem do hebraico, que é desviar. Porque o pecado, como nós entendemos que foi deturpado por muitas religiões, está sendo abolido no Espiritismo. Proposta da própria Joana de Ângeles. Então compreendemos que o pecado é um desvio dessa lei. O mal ocorre quando nos afastamos do bem. O mal em si só não existe. Cada desvio da lei nos leva ao compromisso de reparar a harmonia. E quando desencarnamos, imaginamos que nesse processo chegaremos na espiritualidade e aqueles benfeitores que trabalharam na nossa programação estarão chorando e que perguntaremos, onde foi que falhei, o que foi que eu fiz? E eles então dirão, não foi, meu filho, o que tu fez, foi o que tu não fez. Nesse momento de transição planetária para esse mundo de regeneração, é importante reavaliar o nosso momento, as oportunidades de cada momento, não deixarmos para depois, a fim de que o self não venha exigir do ego uma resposta de algo que não foi realizado e que venha nos conduzir à depressão. Então, o Espírito Joana de Ângeles coloca que vive a sociedade terrestre grave momento da saúde emocional e comportamental. A depressão que se alastra por toda a humanidade. Na etiologia, também utilizo o livro Triunfo Pessoal. Então, do livro Vitória sobre a Depressão, existe a descrição de que a origem está na alma. Não é no corpo físico. Ela tem repercussão no corpo físico, como veremos. Mas a origem está na alma. Então, os medicamentos antidepressivos não irão curar a depressão. Irão prolongar esta mazela, esta deficiência da alma que exige o trabalho. É o self reclamando essa oportunidade. No nosso superconsciente estão gravadas as nossas propostas reencarnatórias. Ali estão os nossos recursos que estão adormecidos, aguardando o nosso empenho. Do livro Triunfo Pessoal, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Devemos encontrar dentro de nós mesmos o que deve ser solucionado. E esse exercício é difícil, porque exige um desapego de nós mesmos dentro daquilo a que nos arraigamos como conveniente. Buscamos sempre uma postura de conforto, de acomodação. Exemplo, por exemplo, dos pais, quando equivocados, acreditam que já criaram os filhos até um certo ponto, deram educação e então que eles prossigam. Enquanto que a família é vínculo permanente durante toda a reencarnação. E se for feliz, permanecerá como família espiritual, então, após a desencarnação. Equívoco dos filhos que acreditam que não devem resposta de gratidão aos pais, abandonando-os. Ocorreu
ocorrendo, então, a triste opção, por vezes, do suicídio assistido, da eutanásia, a equivocada ideia de que o idoso não deve sobrecarregar os mais jovens. E nós temos, então, uma etiologia neurofisiológica que explica que nós temos, então, os núcleos da RAF, que produzem serotonina, que são os hormônios do bem-estar, e também alterações, então, no locus coeruleus, onde existe a produção de noradrenalina, que nos dá o estímulo, o impulso para agir, o ânimo. Então, existe a teoria de que ocorre uma redução da produção desses hormônios, e aí, então, por conta disso, ocorre um desânimo. Imagine, um mal-estar com uma falta de vontade só pode repercutir numa depressão. E aí, então, surgem medicamentos para isso. Existe o fator hereditário para que essas características da alma insatisfeita venham repercutir nestas áreas fisiológicas. Se existe a hereditariedade, no caso, existe um pai ou uma mãe com depressão, ou que já teve, ou com a predisposição, haverá 30% da predisposição. Se houver o pai e a mãe, aí aumenta para 70%. Mas não é fatalidade. Inclusive, a espiritualidade já mostra que a genética não é fatalidade. Nós podemos neutralizar e modificar, inclusive, os nossos genes dentro da característica daquilo que está mais predisposto. Podemos ter 95% de probabilidade de que algo venha a se desenvolver e que não se desenvolva. Depende da postura da nossa mente e do nosso trabalho na reencarnação. Nós temos essa teoria monoaminérgica, então, que fala destas aminas. E também a deficiência delas nessa fenda sináptica, onde ocorre uma recaptação desses neurotransmissores. Então, eles não prosseguem na sinapse. E aí, então, por conta disso, surgem muitos medicamentos antidepressivos. Então, nós vemos ali uma coleção de medicamentos. Aqui estão alguns, existem muito mais. Tem alguns que são mais conhecidos no Brasil, outros utilizados mais na Europa. E existe um grande interesse da indústria farmacêutica nos depressivos. Um interesse tão grande que existem investimentos enormes para isso. Aqui, nesse caso, nós temos um gráfico do ano de 2009 que mostra que, nesse ano, houve 217 milhões de prescrições de medicamentos psiquiátricos. Ali onde a gente vê em cima, aqui o D, tá, são medicamentos para depressão. Nos Estados Unidos, então. Esse é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que possuem 5% da população mundial e que consomem 60% dos medicamentos produzidos. Então, nós verificamos que existe algo que não anda bem. Algo não anda bem. E as pessoas fazem uso contínuo dos antidepressivos para se sentirem bem. Mas isso também traz repercussões para o perispírito, porque é uma medicação. Toda medicação alopática, ela repercute no perispírito. Então, ela tem uma indicação precisa para um período exato. Então, nós vemos 133 milhões de prescrições de medicamentos para a depressão. Um investimento de 4 bilhões e meio de dólares em propaganda. Se eles investem 4 bilhões e meio em propaganda, quanto será que eles ganham? Porque eles ganham bastante quando investem. Então a gente deve pensar a respeito disso. A medicação, ela é importante.
O Espiritismo propõe essa conciliação, sempre, das terapêuticas medicamentosas, associadas com as terapias que o Espiritismo oferece, a água magnetizada, o passe, a fluidoterapia, as palestras, os estudos muito importantes para a reflexão, que nós nos sintamos insatisfeitos com as palestras, que busquemos também o estudo. A palestra é uma abordagem breve e sucinta. E aí, então, nós temos vários capítulos do livro que nós vamos tratar alguns. A proposta profilática, primeiro, é identificação com os seus sentimentos e compartilhamento dos mesmos. É importante que nós compartilhemos com os nossos afetos, os nossos sentimentos. Que a gente exponha o que está sentindo. A tristeza, o mal-estar, o desânimo. E da mesma forma é muito importante para a profilaxia que externemos os nossos sentimentos de gratidão, de afeto, de amor. Que digamos àquelas pessoas próximas de nós como elas são importantes para nós. E que nós abracemos as pessoas. Que não nos sintamos intimidados de beijar. A pessoa pode ficar dura, estática, não importa. Com o tempo, ela irá nos procurar para ganhar um abraço. E isso é muito importante, porque isso desenvolve dentro de nós um sentimento de culpa inconsciente. Por não estarmos agradecendo. Quem agradece tudo na vida tem mais dificuldade. Está mais imune, digamos assim, à depressão. Porque vê a alegria de viver nos momentos mais simples. Também muito importante para os filhos, desde o período intrauterino, que a criança se sinta amada e desejada. Porque a partir dos 5 meses, ela já começa a perceber e interferir nessa relação familiar onde ela se insere. E às vezes a criança apresenta depressão porque ela viveu na vida intrauterina a rejeição e depois de reencarnar, de nascer, ela vivenciou os conflitos familiares, sentindo insegurança perante a vida. É importante que abracemos as crianças, que demonstremos o carinho. Não basta só que a criança veja o nosso empenho, o nosso sacrifício. É uma necessidade da maturação do ego. Estímulo para novas conquistas. O movimento a novas propostas. Desenvolver o hábito da boa leitura. Devemos pensar que o nosso inconsciente acolhe e reserva tudo que nós vemos, tudo que nós lemos, todas as nossas experiências. E por vezes acumulamos lixo no inconsciente. Infelizmente. Temos a opção de mudar o canal, temos a opção de não lermos, temos a opção de estarmos junto de pessoas que gostamos, mas que possuem características ainda com as quais não afinizamos. Mas podemos, durante aquele momento, ter uma outra postura, relevar o que o outro diz, não dar uma opinião contrária a tudo que os outros dizem, relevar com compaixão, conforme os bons espíritos fazem conosco, filtrando o que há de bom em cada um, não acumulando as deficiências dos outros, a não ser que seja para que nós verifiquemos aquilo que nós temos de imperfeito e que vemos no outro. Porque quando a gente se indigna com alguém, a gente fica contrariado e revoltado com o comportamento de alguém, é porque no nosso inconsciente nós temos aquilo para trabalharmos. E não tivemos a maturidade do ego para trazer isso do inconsciente a fim de que seja elaborado. Praticar a oração em todo momento e associar-se a pessoas que têm os mesmos propósitos, que é o que nós fazemos, por exemplo, nesse momento. A proposta terapêutica, então, é a solução tendo como bases os ensinamentos de Jesus Cristo. E coloquemos em nossa reforma íntima estes ensinamentos. E aqui um sumário, então, nós vamos desenvolver estes, brevemente, 9 capítulos de todos os capítulos desse livro.
o que nos chamou muito a atenção, já no primeiro capítulo, é esse termo mendacidade. Eu desconhecia o que era. E aí, então, verifiquei que é um costume arraigado no inconsciente humano, em decorrência de hábitos doentios do passado. Então, são costumes que vêm do passado, a mendacidade. Tal qual similar ao atavismo. São os comportamentos que nós tomamos de maneira inconsciente e que acabam revelando quem somos. Mas também existe um conceito de que a mendacidade resulta dos processos insalubres da educação doméstica, especialmente das famílias atrabiliárias, violentas, são coléricas, caracterizadas por reajustes de vária ordem. Ou seja, nós temos costumes de outras reencarnações, infelizes, que aí podemos chamar de vícios, e também desenvolvemos a mendacidade quando estamos numa família onde se estabelece uma cultura doentia. Essa família, ela vive negando a verdade. Ela procura ocultar da sociedade a forma como se comporta. Então, uma família violenta, onde não existe a valorização daqueles que a constituem. E se estabelece aquele ambiente, aquela psicosfera de desarmonia que favorece a obsessão daquela pequena coletividade. Então, analisamos como é a minha família, quais são os hábitos. Porque às vezes existe um medo de se mudar os hábitos, e ali nós temos características, às vezes, da tirania. Um é tirano, né, ou despótico, o outro é avarento e o outro é egoísta, e se começa a desenvolver ali justificações para que se continue vivendo assim. Algo importante de nós avaliarmos como anda a nossa família. E Joana de Ângeles coloca que o desenvolvimento intelecto-moral saudável é estruturado nos alicerces da realidade. Se eu vivo em desacordo com a realidade, começo a dizer assim para mim mesmo: esse aqui é o meu sistema. É o meu sistema. Na minha família, esse que é o sistema. É assim que a gente vive. É assim, é uma cultura, é assim que a gente determinou. Se nós vivemos assim na mentira, isso nos fere a autoestima. Porque a mentira nos revela inconscientemente de que somos fracos. Cada vez que a gente mente, a gente diz para a gente mesmo: eu sou fraco. Diferente de omitir quando queremos proteger o próximo, tal qual os espíritos superiores nos fazem. É necessário omitir. Se eles nos dissessem toda a verdade, nós entraríamos em colapso. Não conseguiríamos fazer mais nada. Prova disso o esquecimento do passado, que está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. É necessário, já é difícil conviver com a nossa realidade, conforme nos entendemos. E é necessário, então, o convívio com os pensamentos elevados e programações edificantes. Nós devemos programar a nossa vida com contínua vigilância moral, propiciando-se renovação de atitudes que facultam estímulos salutares para a evolução. É necessário programar a nossa evolução, verificarmos onde podemos ser úteis dentro da família. Porque se a família está doente, fica muito difícil de obtermos a própria saúde. Inclusive com relação à obsessão. Quando um elemento da família está obsediado, a família toda é atingida. E aí então nós temos algumas atitudes doentias que tipificam os indivíduos que, no entanto, foram responsáveis pela ocorrência em que permanecem. Então nós devemos analisar qual é o nosso comportamento. Porque nós temos ali, por exemplo, a arrogância. A gente vê um indivíduo arrogante e às vezes a gente pensa: nossa, como ele é forte, como ele é determinado, como ele se impõe. Na verdade, ele é tímido. Então, quando temos uma postura de arrogância, devemos analisar qual é o meu medo, qual é a minha timidez, o que eu estou ocultando. Eu agrido já na intenção de me proteger, para que o outro não me descubra.
Temos ali o narcisismo, que é a autoadoração. A pessoa se deslumbra consigo mesma, a fim de ignorar as suas deficiências, porque não tem aquela força para prosseguir. Nós temos o despótico, que é o tirano, aquele que impõe tudo, que vemos também dentro do lar. E isso acontece pela falta de sentimentos nobres, pela dificuldade de amar. A pessoa não sabendo amar, e com medo da rejeição e da frustração, que também acontece, ela manda. Porque quem manda, quem ama, não manda. Exemplo do Espiritismo, que não impõe, que expõe. Não é assim? E a gente amando, as coisas boas vão acontecer para nós. E nós teremos a retribuição. Mas o despótico não sente a força, a coragem para amar. Nós temos também o bajulador, aquele que se aproxima dos outros e diz que está tudo bem, sempre bajulando as pessoas. E que tem uma fraqueza, porque tem os seus medos, as suas fragilidades. Então procura apoio, a força nos outros, ignorando a si mesmo. Porque todos nós temos, digamos assim, diversas personalidades, uma personalidade central que deve ser satisfeita. Quando ignoramos as nossas necessidades, o outro diz, vamos fazer assim, ah não, tá bom. Ah tá, vamos fazer assim, então não, tá bom também. Não põe a sua colocação, que ela começa a se anular, a autoestima vai baixando. Numa postura de humildade, às vezes procura demonstrar humildade, enquanto está se anulando. Nós temos o hipócrita, que é aquele que diz que concorda com tudo, mas com sentido de autopreservação. E nós temos ali, aí no caso a hipocrisia, e temos também a avareza. A hipocrisia temos a sexolatria, e temos ali a avareza. A sexolatria, como a glutonaria, e como outros vícios, ocorre quando o indivíduo busca a satisfação através do prazer físico das sensações, ignorando a si mesmo. E no caso a avareza, no Brasil nós chamamos do pão duro, do mão de vaca, porque a vaca não abre a mão, aquele que atravessa um rio, uma piscina, com um antiácido, aquele efervescente na mão, chega do outro lado, ele está sequinho. O que acontece? Esse não vê, se vê incapaz de desenvolver esses valores morais e intelectuais e se apega à matéria, crendo que ele é o que tem. Então nós temos, a psicologia coloca que nós temos várias personalidades. Nós temos todas as imperfeições num certo grau e a possibilidade de todas as perfeições. O Espiritismo nos coloca que nós somos falíveis, todos podemos falhar, mas todos somos perfectíveis, chegaremos à perfeição. E é necessário, às vezes, fazer uma revisão durante o dia do nosso comportamento. Por que da dificuldade de enfrentar certas situações? Porque as pessoas não são problemas. E os inimigos são aqueles mais importantes do nosso caminho, porque eles não abreviam a palavra. Eles nos dizem na cara aquilo que nós não gostamos de ouvir. E se aquela pessoa não é louca, devemos pensar assim, nossa, será que ele não tem um pouco de razão no que está dizendo? E aí então vem a proposta ainda de renovando as atitudes, capítulo 2, o objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes vivenciadas, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio, sem as torpes presenças dos conflitos existenciais. Então é importante se colocar numa postura não de santificação, querendo suportar tudo que ainda não temos condição, mas que aos poucos comecemos a renovar as nossas atitudes. Não há como mudar uma situação sem mudar a nossa ação. Não há como. É necessário um movimento. Não somente o pensamento, mas a atitude.
e diversas dificuldades que temos, nos vigiando, verificamos que às vezes em uma semana nós começamos a mudar. Não é assim, por exemplo, às vezes numa dieta alimentar. Os primeiros dias serão muito difíceis, mas passa uma semana, o nosso cérebro já reconhece que podemos obter calorias por outra forma, senão um chocolate, por exemplo. O nosso cérebro vai dizer, a fonte mais rápida para obter calorias é o chocolate. Ele é rápido de comer, é gostoso, derrete na boca, que delícia. Mas depois a gente muda os hábitos e começa a comer as frutas e vai verificando que agora a gente consegue comer uma fileirinha do chocolate. A gente não devora mais a barra. E assim vai sendo, com moderação. Não é abandonar totalmente, mas fazer um equilíbrio, verificando que aquilo que sentimos vontade de fazer, e que se não fizermos, nos deixa numa situação desconfortável, na verdade é um vício. Se eu quero fazer, mas se eu não fizer eu vier me sentir mal, eu posso interpretar como um vício, uma dependência. E nós temos aí, então, no capítulo 3, o erotismo. E essa frase de Joana de Ângeles é profunda para a reflexão. Ela diz que numa cultura dedicada quase exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e corações. Então ela coloca quase exclusivamente ao erotismo. Parece muito. Será? Mas nós vemos que a mídia apela totalmente para isso. Eu não acompanhei a televisão aqui na Europa, mas no Brasil já foi proibido a venda de cerveja com as mulheres de biquíni. Mas é tudo associado ao erotismo. Então tem um carro, e aí, por exemplo, o homem não tem uma aparência bonita, aí ele entra no carro e ele fica lindo. Tinha uma propaganda antes que a mulher olhava assim, né? O homem era muito feio, ela botava o rosto dentro do carro assim, olhava e nossa, como ele está bonito. Chiclete com tiazinha, meu Deus do céu. Então é triste isso, porque o ser humano fica reduzido ao sexo. E a questão do hedonismo, que vem do filósofo grego Epicuro, preconizava que o prazer, a felicidade, é necessário, para que tenhamos a felicidade, devemos ter o prazer ao máximo. E para ter o prazer nós necessitamos ter, porque o prazer custa caro. Não dá para sustentar o prazer com pouco. Então o indivíduo daí tem que ter dinheiro para poder comprar aquilo tudo que representa, aquele poder, para mostrar para os outros que ele também pode, um termo que se usa, né? Está podendo, no Brasil diz esse termo, está podendo, representando que ele também pode oferecer o prazer, e o prazer, então, dentro dos instintos primários, de comer muito, para depois dormir muito, para depois acordar e ter bastante sexo, para depois comer mais, e ficar com dor de barriga e não poder fazer sexo, e daí então dormir, e depois acordar de novo, e prosseguir nessa conduta. E esse prosseguimento gera a aversão. Freud já colocava. O sexo em demasia gera a aversão. Ainda se prolongará o reinado erótico por algum tempo, até o momento que as divinas leis convidem os responsáveis pelo abuso ao comedimento à reparação, encaminhando-os para mundos inferiores. Então todos os que vivem no erotismo serão encaminhados para mundos de provas e expiações. Vamos para o mundo de regeneração e eles vão. Imaginemos nós reencarnando num período da barbárie, onde existiam os godos, os visigodos, a dificuldade. Então, algo importante de analisarmos se estamos seguindo, às vezes, essa tendência, favorecendo essa ideia. E o rancor? A aversão profunda, consciente ou não, que alguém experimenta contra outrem. É a filha espúria do orgulho, esse direto companheiro do egoísmo, que não admite ser desconsiderado ou sequer enfrentado nas mesmas condições.
O rancor acontece quando alguém nos toca de alguma forma que nos sentimos feridos no orgulho. Não aceitamos. Como assim? O que tu está pensando? Está me considerando o quê? O que tu quer dizer com isso? A gente fala. O que tu quer falar com isso? O que tu está pensando? Quem é tu para me julgar? Justo tu. Enquanto que qualquer um pode fazer uma consideração. E o bom amigo vai nos dizer assim, olha, Daniel, presta atenção, vai com calma. Está pisando na bola, tu está indo um pouco demais, né? Te acalma. E a gente cheio da razão, não, mas não é assim. Calma, não é assim. Não é nessa conduta que tu vai conseguir prosseguir e conciliar todos os teus colegas de trabalho. Por exemplo, dentro da casa espírita, ou dentro da família, ou dentro da sociedade, a tolerância é fundamental. É importante que vejamos os valores do outro. E às vezes esse outro tem intenções de fazer algo que consideramos que ele não está apto ainda, mas que incentivemos. Todos devem ser valorizados. E quando alguém nos diz algo, devemos pensar, esquecendo o personalismo, o que eu posso melhorar a respeito disso? Porque alguma razão ele tem. Aliás, todos têm razão. Todos aqui têm a sua razão de ser, de existir e de se comportar. Então alguém diz assim, não, tu não tem razão. Como que não? Todos têm razão. Só que tem a sua razão, conforme está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala da lei de liberdade, onde cada um tem a liberdade de agir e de pensar conforme a sua consciência. E gozando da liberdade plena de pensar como quiser. Que nós devemos respeitar. E o antídoto, então, para o rancor é o perdão gentil e nobre. E dentro do perdão, devemos considerar que ele também foi um pouco deturpado com o tempo. Ficou quase impossível perdoar com os conceitos que foram trazidos. Perdoar não é esquecer, porque daí estaríamos com Alzheimer. Nós não queremos esquecer. Né? Nós queremos estar lúcidos sempre. Perdoar, a origem da palavra, perdonar, é dar um pouco mais. Além, doar um pouco mais. Então é não esquecer. Eu sei o que o outro fez, o que o outro é capaz. Mas utilizando da minha razão, eu vou verificar o que eu posso dar a mais para esse amigo, para esse irmão. Até onde eu posso contribuir? Eu não vou me expor. Não foi o que Jesus propôs para nós. Pediu que perdoássemos, né? Aqueles que nos perseguem, que orássemos pelos que nos caluniam, mas ele não disse, te atira ao inimigo. Ele não disse isso. Inclusive, nesse capítulo do Evangelho, amai os vossos inimigos, está colocado ali que por uma questão natural de repulsão dos fluidos, que é uma lei física, nós não vamos conseguir afinizar. Mas por vezes nós podemos fazer a oração. Quando a proximidade nos coloca um risco à própria vida, nós oramos. E a nossa contribuição. E nós temos então os desafios da vida. Toda a existência humana obedece a uma planificação cuidadosa, mediante a qual aprisiona os sentimentos que se ampliam, facultando à inteligência penetrar na indefectível lei de causa e efeito. Todos nós temos um planejamento reencarnatório. Todos nós temos os sentimentos necessários para lidar com isso. E conforme vamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio, vamos percebendo as oportunidades que correspondem à lei de causa e efeito. A gente começa a compreender por que eu estou aqui agora. A nossa inteligência nos permite isso. E esses sentimentos vão aflorando, vão despertando esses sentimentos nobres, e nós começamos a contribuir com o nosso progresso, reparando e construindo. Agora, existem pessoas que temem isso, não querem desafios na vida, fogem dos desafios.
Não temas os desafios que te oferecem recursos para o desenvolvimento das faculdades adormecidas. Fomos muito treinados na espiritualidade para estarmos aqui. Estudamos muito. Me recordo quando eu era criança da convicção que eu tinha a respeito de certos comportamentos. E depois, com o tempo, como o convívio em sociedade começou a me influenciar, e depois eu comecei a perceber realmente, poxa, como eu, quando eu era criança, parecia que eu era mais sábio, às vezes, do que hoje. Porque a gente vem tão bem programado que nós, naturalmente, seguiríamos o curso feliz da reencarnação se não nos deixássemos desviar pelas influenciações das quais ainda somos receptivos. E coloca, não temais os desafios, te oferecem esses recursos para o desenvolvimento das faculdades adormecidas. Empenha-te com valor e aceita os empreendimentos que te causam cansaço e te afligem, porque são eles que te fortalecerão o caráter e sutilizarão os sentimentos. Então é colocado que a árvore que se nega às tempestades não fortalece o tronco, não aumenta as suas raízes. O metal que se nega às altas temperaturas não resiste à umidade e enferruja. A mesma coisa nós. Aquele sofrimento, aquelas aflições, em verdade, são os instrumentos, as provas que escolhemos para o nosso fortalecimento. Mas esquecemos, por vezes, que vamos desencarnar e que aquelas pessoas com que convivemos também vão desencarnar. No consultório, a semana retrasada, entrou um paciente espírita, eu tenho bastante pacientes espíritas, e no Brasil é muito bom porque aqueles que não são espíritas, não se dizem espíritas, simpatizam com o espiritismo. Então eu coloco bastante vídeos espíritas na televisão, eles ficam assistindo, e quando ele entrou eu perguntei para o meu paciente: está pronto para morrer hoje? Ele sabia que ele estava no dentista, não era cirurgia neurológica nem cardíaca. Ele ficou assim, nós não nos perguntamos isso. Naquele momento eu me perguntei isso, e meus olhos embargaram, e pensei, eu não me despedi da minha filha e da minha esposa. Nós devemos ter a consciência de que todo momento é uma oportunidade única para desencarnarmos com serenidade e com paz, assim como para com os outros que convivem conosco. É importante que transformemos todo o momento em uma união alegre. Às vezes temos uma discussão, a gente vê às vezes os namorados, eles discutem, aí vai cada um para um lado e depois eles ficam no telefone. Meia hora. E se no trajeto para casa acontecer algo, desencarnar? Como é que fica? Como é que ficam os dois? Então, se há alguma desavença, algum descontentamento, a proposta é que digamos, olha, o que tu me disse, eu não gostei, eu te respeito, eu gosto de ti, e justamente por isso o que tu me disse me afetou. Eu estou triste. E conhecendo as nossas limitações, recomendação também de Joana de Ângeles, que nós digamos, olha, o meu limite é esse daqui. Para mim não dá mais do que isso. Eu não suporto. Para que a gente seja respeitado, colocando os nossos próprios limites. E aí então, desenvolvermos essa convicção de que nós não somos desse mundo. Nem a nossa primeira reencarnação, a humanização aconteceu na Terra. A Terra não é para o período de humanização nosso. Raramente a primeira reencarnação acontece aqui. Então narra-se que o príncipe Siddhartha Gautama, após ter sido iluminado, oportunamente interrogou os seus discípulos, indagando qual era o oposto da morte, e eles responderam que era a vida. Porquanto o Buda respondeu que o oposto da morte era o renascimento, porque não existe a morte. O Espiritismo matou a morte. Existe a vida contínua em diversas dimensões. A morte é do corpo físico. Essa compreensão muito nos ajuda, porque tem capítulos que vêm nos consolar
como o próprio capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que coloca algo que parece que nos toca profundamente, que devemos nos rejubilar quando um filho retorna ao plano espiritual. Imaginamos, existe dor maior do que essa? É difícil imaginar. Porque nós somos preparados culturalmente a vermos os nossos filhos realizarem, inclusive, os nossos desejos, os nossos sonhos, que é um equívoco também. Os filhos reencarnam para a evolução deles. Nós também, nós não reencarnamos para salvar o mundo. Nós reencarnamos para renovar as nossas atitudes, para ao desencarnarmos, apresentarmos a melhor versão de nós mesmos. Só que como no universo tudo se estabelece dentro da lei de cooperação, que é citado pelo Espírito Emmanuel na obra Paulo e Estevão, todos nós necessitamos a caridade. Fora da caridade não há salvação. Nenhum espírito no universo evolui, desde o átomo até o arcanjo, que é colocado em A Gênese, todos nós somos assistidos, acompanhados por outros espíritos. Então nós vamos colaborar. Nossa principal colaboração é que nós nos amemos, para que amemos o próximo de uma maneira digna. Se eu tenho uma postura de sexolatria, considerando que isso é amor, porque me ofereço prazer, é isso que eu vou oferecer para o próximo? Não dá. Então, nos amarmos. E para nos amarmos, devemos ter tolerância para conosco mesmo, reconhecendo as nossas deficiências. Com humildade. Não precisamos levantar uma placa, né? Dizendo para todo mundo as nossas deficiências, porque eles já têm a deles. Nós temos que avaliar a nós mesmos, que é o vigiar e orar, não vigiar o vizinho. Né? Vigiar o vizinho e orar por nós. Nossa, o vizinho tem a grama verde. Vou orar para a minha ficar mais verde também. Né? Ou ficar controlando, olha a hora que chegou a filha do vizinho, hoje é um outro carro que trouxe já. A maledicência, né? Cada criatura, portanto, morre conforme vive e desperta consoante vive. Nós somos a continuidade de nós mesmos, com a diferença de que quando reencarnamos nós vamos estar em um local onde afinizamos fluidicamente. Não vamos ter, digamos assim, esta facilidade que ocorre na reencarnação, onde todos nos misturamos. Lá nós vamos viver com aqueles que afinizamos. Então, aquele suicida que busca fugir da realidade, ele vai entrar numa situação muito pior, ele vai sofrer muito mais. Vai guardar as impressões físicas no perispírito. Necessitará de verdadeiras cirurgias no perispírito. Ficará durante muitos anos no sofrimento, na sensação de abandono, com outros espíritos que irão apontar o dedo para ele, dizendo suicida, e falando dos seus erros. Porque ali todos estão naquela condição do ego imaturo, que através da projeção procuram anular a consciência. Então todos eles erraram, tomaram esse equívoco. E não reencontrarão aqueles que amam. Exemplo, por exemplo, de André Luiz. Não foi assim que a gente vê no livro Nosso Lar? Ele reencontrou a mãe dele depois. Mas a mãe dele foi visitar ele, porque ele tinha sido um suicida. Desregramentos na vida sexual, fumava, bebia, valorizando as questões materiais. Ficou 8 anos no umbral. E aí, então, depois vem a mãe dele e visita ele. Olha, meu filho, eu vim te visitar, mas o meu plano é outro. E o pai dele ainda estava numa condição difícil. Então, cada um vai para uma dimensão. É magnetismo isso. É física. Então, se nós não nos suportamos, não suportamos a situação, queremos abandonar a nós mesmos, imagina, então, convivermos com diversos espíritos que sentem a mesma coisa, a dificuldade que é. E o nosso papel é importante de estarmos acompanhando os nossos parentes também, para que eles não adentrem nesse risco do suicídio. Temos as influenciações,
Em razão das heranças ancestrais, mantém o espírito vínculo com as tendências perturbadoras. Graças ao processo de afinidades emocionais, portanto de natureza vibratória, os indivíduos de caráter semelhante mais facilmente se aproximam, mantendo intercâmbio contínuo e influenciando-nos reciprocamente. Nós temos obsessões em vários níveis, entre encarnados e encarnados, encarnados e encarnados, encarnados e reencarnados, desencarnados e desencarnados, em todos os sentidos. Será que não estamos tomando uma atitude de obsessores, influenciando mal aos outros? Porque todos nós estamos sendo observados a todo momento. Fazemos uma atitude boa, alguém olha e se surpreende com o bem. Não deveria, né? Se sente estimulado. E aí, então, reproduz. E essas vinculações vão mudando. O nosso compromisso também é de nos melhorarmos para que essas influenciações não nos afetem mais. E para que aqueles que nos acompanham, encarnados ou desencarnados, sintam o estímulo de uma nova conduta. Nós temos as fugas pela culpa, que acontece que são muito comuns. A gente vê, às vezes, né, que comumente se ouve a justificativa para alguém excusar-se ao serviço de socorro ao próximo, como, por exemplo, a alegação de que não é perfeito. As pessoas dizem assim, não, eu não estou pronto para esse trabalho ainda. Numa postura de falsa humildade. Não, mas eu tenho que me preparar mais. Não, mas aí não dá. E aí se coloca isso. Em verdade, isso não é humildade, isso é egoísmo. Porque como é que eu vou aprender a fazer algo se eu não praticar? Se alguém me indica, me orienta para uma nova proposta, que eu aceite. A espiritualidade vai nos orientar a respeito dos limites. Isso muito na casa espírita. Então se vê, às vezes, a pessoa, a exemplo, está na palestra, mas às vezes não quer entrar no grupo de estudo. Porque já no inconsciente sabe, eu vou ter um novo conhecimento, isso vai estabelecer um convite para mim. E aí depois, quando está estudando no ESE, diz assim, não, mas eu vou fazer mais um ESE. Aí faz mais um ESE. Já está há 12, 15 anos no ESE. Que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, como nós conhecemos. Então, quando alguém se excusa a ajudar, não está sendo impedido pela culpa, é o egoísmo. Sacrifica, pois, a comodidade disfarçada de conflito, de culpa ou equivalente, e faze a tua parte no concerto terrestre. Nesse nosso momento existencial, não fazer o bem já é fazer o mal. Conquista do sentido existencial. Pode-se sintetizar o comportamento humano em 3 atitudes existenciais: na miséria, na produtividade e no ócio. Na miséria, que está caracterizada pela falta de valores éticos cristãos, é a perda de si mesmo, total. A pessoa voltada, né, aos vícios, à indignidade para consigo, para com o próximo, com condutas que nos espantam. E existe também, então, essa produtividade, que somos aqueles que desejamos produzir, trabalhar, empenhar aquilo que aprendemos, distribuindo para os outros, construindo a família, melhorando a sociedade, dentro da simplicidade de que temos e de que somos, mas cada um dando um pouquinho da sua parcela. Isso dentro do que Chico Xavier colocou em Um Pinga-Fogo, em 1971, quando ele falou que nem todos são convidados à fecundação material, mas todos nós somos convidados à fecundação espiritual, transmitindo os nossos valores espirituais aos outros. A conquista, a vida então tem um sentido especial, que é um objetivo da evolução, e a conquista do sentido existencial é a proposta de Jesus quando afirmou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí nós vemos então, depois disso que é apresentado no livro, alguns recursos terapêuticos auxiliares que são citados em outras obras também de Joana de Ângeles. Ali a homeopatia, dentro da filosofia de Samuel Hahnemann, onde se busca o simílimo, que é aquele similar que cura, né, o semelhante que cura o semelhante. Não da organicista, que vê a cura eventual para algum problema orgânico. Ela atua no perispírito, transmutando então o nosso perispírito. Digamos assim, aqueles miasmas,
permitindo então novas atitudes. Nós temos a yoga, que tem